Bom, chegamos às finais da Ubabalu Cup aqui do interior de São Paulo. E foi muito bom ver durante esse semestre, durante esses 4 meses que os meninos jogaram, se dedicaram, fizeram os devocionais, se empenharam para chegar até esse momento onde alguns levantam o troféu, alguns saem um pouco chateados, mas sabem que tem a oportunidade de crescer, melhorar, continuar crescendo para melhorar e quem sabe no ano que vem levantarem o troféu também. É muito importante todo o trabalho que os treinadores têm na vida dos atletas. Os treinadores se dedicam, os treinadores estão sempre à disposição dos seus jogadores. E isso é um dos grandes diferenciais que a gente tem na Ubabalu Cup. Agora, o que a gente mais quer é que cada menino desse, além de ser campeão, de ganhar um troféu, uma medalha, mas é que eles possam ser campeões na vida. E a gente sabe que para ser um vencedor na vida, para ser um campeão na vida, só é possível com Jesus Cristo. Meu nome é Lua Victor. Foi um jogo bem pegado, né? Eu, como sou do time do Central Futsal, foi um jogo bem pegado. Ambos times jogaram bem pra caramba. Aí a decisão foi nos pênaltis e graças a Deus a gente acabou levando. Eu aprendi que mesmo perdendo, mesmo ganhando, você tem que ir participar. Mesmo você estando jogando, você já é um vencedor. Uma coisa que a gente sempre fala assim para todo mundo é que nem todo atleta que participa da Copa Ubabalu vai ser jogador de futebol, né? A gente sempre frisa para eles, você precisa ter um plano B. O que você vai fazer se o futebol não der certo, né? Então hoje a gente tem muitos frutos, assim, a gente tem muitas histórias de vários meninos que passaram pela Copa Ubabalu, hoje são atletas profissionais, jogam em grandes times do Brasil, outros jogam em grandes times do futsal nacional, disputando Liga Nacional. A gente tem atleta que realmente não foi jogador de futebol,
mas terminou a sua faculdade, tem alguns que são pais de família já, tem muitos atletas que participaram e passaram pela Copa Babalo, que são voluntários hoje da Copa Babalo, sendo professores dentro dos projetos, trabalhando aí em alguma parte da organização da Copa Babalo. A gente tem os projetos mais fortes e mais estruturados, porque não é porque é um torneio que é feito por voluntários, que não tem uma grande premiação em dinheiro, na verdade nem tem premiação em dinheiro, é que a gente não vai fazer uma coisa com muita excelência. Então talvez essa excelência puxou os projetos para também serem excelentes, então a gente tem resultados dentro dos projetos também. Muitos meninos cristãos que conheceram a Jesus na Copa Babalo e hoje servem nas igrejas locais, até como líderes de juventude, de adolescentes. Eu acho que o legado, talvez ele seja incalculável pela transformação que esse torneio tem causado aí na vida tanto de atletas quanto de professores. Cara, e tem uma história engraçada. No meu primeiro ano de profissional, chegamos na final da Copa dos Pampas, e eu era o goleiro reserva, né? E aí, um jogaço, 1 a 1 jogo, o goleiro titular acabou pegando a bola fora da área com a mão. E aí foi expulso, enfim, e aí imagina, né? Um moleque de 20 anos, claro que eu queria jogar, né? Mas você tem, na hora que começa, você fala, meu Deus, eu vou ter que entrar, me ajuda. Só falei, Deus, me ajuda. E a torcida deles, a gente tava em casa, mas a torcida deles também tava, e aí já me xingando, Cara, e aí eu falei, agora é a hora, eu consegui. E eu entro, e no primeiro lance, eu sofro o gol, 2 a 1 pros caras. É um balde de água fria, né? E aí, continua o jogo, eu faço algumas defesas, e tem um pênalti. O pivô do time coloca a mão dentro da área, coloca a mão na bola dentro da área, e é pênalti. 2 a 1 pros caras, todo mundo pensou, ferrou, né? Se eles fizerem o gol, a gente tá fora do jogo praticamente. Vai ser 3 a 1 numa final, muito difícil de chegar. E eu vou e pego o pênalti, cara. Só que tem uma história engraçada nisso. O Selbach, que é o batedor que chuta ali o pênalti em mim, ele tem um irmão gêmeo. Os dois são jogadores de futsal profissional. E eu fui estudar ele e estudei o irmão dele. Eu entendo. Thiago Selbach é autorizado, o Thiago Selbach é contra, colocou! O Cauã marca um gol para o Horizontino. Foi bem demais o Cauã agora. Que defesa. Esse gol se acontecesse. Só que Deus é tão bom comigo que ele bateu no mesmo canto que o irmão dele. E eu consegui pegar o pênalti. E cara, que sensação, é indescritível. Deus, né? É Deus, porque imagina um garoto, um moleque, entrar e conseguir fazer a diferença nesse lance. Jogo Eric com Roncaglio, mandou de longe, de novo o Cauã, o gol tá aberto, o Cauã na tentativa, essa bola vai entrando! Gol! Aqui o Tio Bita, ele é muito alto, conseguiu fazer a parede, veio a pancada! A defesa do Cauã, Tio Bita de novo, bate! A Sapa vai vencer, 3 a 1, veio o passe no fundo, tentou o domínio, Danilo teve recuperação, e o Cauã vai mandar direto! Meu nome é Cauã, joguei na minha estreia no profissional no Horizontina Futsal, depois tive a honra de jogar a Liga Nacional pelo Joaçaba Futsal e também já fui goleiro da Babalo Cup, do Projeto Mesec. Cara, aqui na minha família desde sempre teve futebol, né? Teve futebol, futsal, meu pai jogava futebol ao campo e aí somos em 3 irmãos, né? Eu e mais 2, e desde sempre eles jogavam, eles são mais velhos e eu só acompanhava e queria um dia poder jogar também com eles. E aí meu irmão mais velho acabou se tornando profissional e eu já tinha um sonho e ainda cresceu mais ainda por conta dele e tal. Ele é meu ídolo com certeza. E aí eu sempre fui jogando nos bairros, nas escolinhas e graças a Deus hoje eu consegui chegar no nível profissional. Cara, eu tinha um amigo, o Silas, a gente jogava junto na rua, assim, bola, assim, desde sempre jogamos juntos na rua, brincando. E aí um dia ele me mandou uma mensagem no Facebook, falando, calma, eu tô no projeto da minha igreja que eu vou, e a gente tá entrando num campeonato e precisamos de um goleiro. Você tá afim, quer vir conhecer?
E aí, cara, eu confiava muito nele, eu falei assim, cara, eu vou lá conhecer sim. E aí quando eu cheguei, conheci o Eliezer, conheci o Joe, caras sensacionais, caras que me abraçaram mesmo assim, me deram todo o apoio e me apresentaram o projeto em si, né? Que não era o foco, não era só jogar, né? Claro, a gente gostava de jogar, mas o foco era em Deus, né? Primeiramente Deus e fazer as devocionais, ser uma pessoa melhor, ser um homem melhor. E aí, o cara foi me envolvendo e falei, cara, é aqui que eu quero ficar, aqui que eu vou jogar. As devocionais, elas eram com um tom de você poder refletir, né? Poder pensar e avaliar o que você estava fazendo da sua vida, se era correto. E o projeto me ajudava muito porque tinha, né, algumas regras que depois se tornam coisas boas, né? Que era de não poder falar um palavrão, de você ter que ter a paixão pelo seu companheiro ou pelo seu adversário também, que não é o seu inimigo, né? Ele só é o seu adversário ali do outro lado. Então, isso me ensinou a ser uma pessoa melhor, né? A ser um homem melhor. Cara, essa medalha aqui, a história é um pouco engraçada. A gente foi jogar o estadual em 2019 e chegamos na semifinal. Chegou na semifinal, eu fui fazer uma defesa de segundo pau e o rapaz deu um carrinho, né? O garoto deu um carrinho pra tentar fazer o gol. E acabou que o joelho dele pegou na minha cabeça. E aí, na hora, eu levantei, né? Achei que não tinha acontecido nada, mas aí vi todo mundo me olhando. E aí, vi o sangue no chão também. Falei assim, cara, cortou minha cabeça. Tive que ir pro hospital. Claro, não pude jogar, então o João entrou. E o João, cara, um goleiraço, sempre foi. Nosso time representava isso. Todo mundo jogando junto. E entrou e era mais novo e não sentiu a pressão e jogou. E foi muito bem. E aí eu tomei alguns pontos e aí fiquei... Falei, o treinador queria que eu não jogasse, né, afinal, por medo, né, por receio. Mas eu falei, não, Joe, eu preciso jogar. Eu joguei o campeonato todo, eu preciso jogar. E aí ele falou, tá, mas no segundo tempo. E aí o João jogou o primeiro tempo e foi bem demais, fechou o gol. E aí eu entrei no segundo tempo e a gente conseguiu se consagrar campeão. E eu ganhei o melhor goleiro do campeonato. Uma vez eu estava fazendo um curso de gestão esportiva, o cara me falou o seguinte, como que vocês conseguem fazer campeonatos assim, com esse nível de excelência, esse nível de engajamento, quanto que vocês pagam, quanto que vocês gastam? Eu falei para ele, primeiro que a gente não tem dinheiro, a gente só é filho do dono de tudo, né? Só que são todos voluntários, então desde os professores de cada projeto, que apesar de serem profissionais de educação física, 99% deles, eles doam o tempo deles aos projetos sociais. Os projetos sociais que participam não têm leis de incentivo ao esporte, eles não têm apoio governamental, os patrocínios não existem, então é um movimento que acontece de voluntariado, de amor por aquilo que faz, que possibilita tudo isso de acontecer. Então acho que essa questão da mobilização, do voluntariado, do cara amar aquilo que faz, isso daí é muito importante, é isso que faz a Copa Babalo também ser uma coisa tão especial. Meu nome é Vinícius, eu tenho 24 anos e eu sou de Nova Odessa. Eu acho que eu joguei uns 7 babalo, 7 mais ou menos de babalo aí por aí. Eu joguei uns 3, 4 times. Eu comecei entre os meus 12 anos e eu joguei pro Monte Gilead, pro Alto Tigers, já joguei pro Central, joguei pra Central e por também, por Sports. Joguei também o Nacional, né? E lá em Mato Grosso do Sul, seria o babalo também, né? Mas lá Nacional. E acho que só. De verdade, joguei também aquele que foi na igreja, a gente alojou, foi super bom também. A gente chegou a dormir na igreja e aí veio um pessoal de fora, foram 2 então, o estadual e o nacional. Cara, foi marcante. Pra mim, assim, foi uma coisa muito especial. Levei pra minha vida e muita experiência, sabe? Tipo, aprendi muita coisa. Aprendi sobre respeito, sobre integridade, aprendi a poder amar o próximo, a poder respeitar, porque futebol não é só jogar bola, né? Futebol é sobre respeito, sobre amizade. E aprendi que o babalo, ele traz muitos amigos, muita experiência, sabe? Tipo, Ju, assim,
muita união. Eu pensei assim que me trouxe muita experiência para a vida, assim mesmo, para tudo, em geral. Tá. Eu tô aqui em Sumaré, né? Tô ajudando aqui no Babalo Cup. Tô sendo mesário junto com o Maurício. E como para mim foi muito marcante o Babalo, e eu quero que seja para os meninos, eu quero trazer isso para eles e mostrar que o Babalo ele pode ser uma experiência para a vida, né? Nos tornar um homem, nos tornar uma pessoa correta, uma pessoa que podemos levar, uma pessoa que a gente pode ter uma experiência de vida assim, muito boa aqui dentro do campeonato e aprender da palavra também, né? O Babalo me trouxe muita experiência também com chegar mais próximo de Deus, né? Então assim, tô aqui hoje para mostrar para os meninos como vale a pena estar nesse campeonato, aprender mais e fazer novas amizades. Eu resumiria o Babalo como um lugar de formar novos discípulos. E como a gente encontrou um menino aqui na comunidade, o Guilherme, que participou, o Guilherme participou de praticamente da primeira até a última que a gente participou do Babalo. E todos esses anos que ele participou contribuiu para a formação dele, né? Meu nome é Guilherme e eu joguei no mínimo ali umas 6, 7. Cara, o que eu aprendi bastante no futebol, que a gente é uma família, né? A gente sempre se ajuda. E o Babalo me mostrou bastante isso nas reuniões, aquele momento com Deus, as brincadeiras com o pessoal, o professor. O Beto também me ajudou bastante, muita coisa. Porque eu era um menino com muita cabeça quente. Então ele foi trabalhando em cima, eu fui esfriando, aí depois já era, né? Aí quando pegou tudo, fechou o moleque bom. Cara, hoje eu tô aqui no Lava Rápido, na VC Estética. Tô há muito tempo aqui, trabalho com isso, já tem uns 10 anos. Então, é minha experiência, né? E eu amo fazer isso aqui. Ajudou a conquistar muita coisa, né? Como que eu disse, o Beto trabalhou muito minha mentalidade, a pessoa que eu era, porque eu era muito quente, muito bravo. Então, tipo, qualquer fechada, qualquer coisa que o pessoal chegava em mim, eu já queria brigar e o Beto me tirava do jogo, aí eu ficava bravo porque ele fazia isso. Então, de acordo com o tempo foi passando, trabalhou isso em mim, então automaticamente a gente leva pra vida, né? E também aqueles momentos com Deus que teve na Babalo, trabalha muito também o homem. Olha, pra mim, quando o Juju fez o convite pra mim estar ajudando nos treinos e tudo mais, eu sempre gostei, sempre pra mim foi um sonho fazer isso e eu gostei muito da possibilidade de fazer isso. Mas com o tempo eu entendi que não era só estar aqui e ajudar nos treinos, mas a ideia era abençoar a vida dos meninos, a ideia era poder refletir a Cristo na vida dos meninos e tudo mais. E com o tempo eu fui entendendo isso e pude fazer isso cada vez mais. Então assim, toda vez que eu vou para um treino ou que eu coloco essa camiseta que tem escrito treinador aqui atrás, eu fico muito orgulhoso e muito feliz da oportunidade que Deus tem me dado de fazer isso através do futebol, de levar a palavra dele através do futebol. Joguei dois Babalos na categoria sub-14, mas aí nisso entrou a pandemia, o meu ano já passou e aí depois da pandemia veio o convite para estar desse lado de fora da quadra, né? Desse lado aqui nessa parte. E eu só tenho a agradecer a oportunidade. Cara, o meu sonho para esses meninos é que eles possam encontrar Cristo e que Cristo possa se fazer de fato presente na vida deles e que a vida deles possa ser transformadas. Não transformadas financeiramente ou tudo aquilo que eles podem receber, mas que eles possam receber a Cristo e aceitar Cristo como seu Salvador e que eles possam haver essa mudança na vida deles. Ao longo dos anos, o Babalo Cup tem sido algo fantástico que tem acontecido no Brasil inteiro e a gente tem tido o privilégio e a oportunidade de ver meninos que têm tido suas vidas transformadas porque tiveram a oportunidade de fazer um devocional, de ler um texto bíblico que transformou a vida deles. O Babalo Cup em si não transforma a vida das pessoas. A gente acredita que os ensinamentos, os princípios, os valores que são transmitidos, isso sim vão conduzir o atleta para uma vida diferente, uma vida melhor. A gente sabe que muitos atletas conseguiram alcançar o seu potencial máximo, se tornando grandes jogadores. A gente sabe que muitos, além de pensar em ser um jogador, também tiveram uma grande transformação na sua vida e hoje são bons trabalhadores, bons funcionários, porque nós acreditamos que não é somente aquele atleta que vira um profissional
que conseguiu alcançar e ter uma grande vitória. Nós sabemos que para ter uma grande vitória é preciso ser vitorioso na vida. E isso é o que mais importa para cada um de nós treinadores. O Babalo, ele quer transformar a comunidade ao seu redor. E por isso nós acreditamos que o Babalo Cup é uma ótima ferramenta para isso acontecer. Cada atleta, cada treinador, cada pessoa que passou por uma quadra, por um campo, onde teve uma competição da Babalo Cup. Esses momentos foram incríveis e vão ficar guardados na memória de todo mundo. E que cada momento desse possa ter sido um ensinamento para vidas serem transformadas, para a gente poder realmente entender aquilo que Deus quer de nós, como pessoas, como treinadores, como atletas, para que possamos ser vitoriosos na vida. A Bíblia nos fala sobre uma vitória que ela vai muito além de um troféu, de uma medalha, de uma coroa de louro. Ela fala de uma vitória que é eterna, que é para sempre, que é estar com Jesus. Para isso, nós precisamos conhecer, reconhecer Jesus como nosso Salvador. E é por isso que nós queremos compartilhar isso com nossos atletas, através dos treinadores, para que mais pessoas possam viver e experimentar dessa vitória completa em todos os aspectos da vida.